Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Em Ação. Esse espaço de reflexão que você tem nos ajudado a construir para que a gente possa debater, conversar, formar opinião sobre temas importantes para a nossa sociedade. E também, como você também já aprendeu a entender os objetivos do nosso programa, aqui nós mostramos pessoas que trabalham, que atuam, que se preocupam com a construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais igualitária. E hoje nós trataremos de um tema que, particularmente para mim, um tema fundamental. É um tema que eu tenho me dedicado enquanto deputado na Assembleia Legislativa. Fui autor de 2 projetos de lei, um que já é lei no Estado de São Paulo, institui o Dia Estadual de Conscientização de Doenças Raras, e um outro foi aprovado pela Assembleia, mas infelizmente vetado pelo governador, que institui a Rede Estadual de Atendimento às Pessoas com Doenças Raras. Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Isso, estou dizendo, que mostra um pouco o meu interesse por esse tema, que é um tema relevante. Nós temos no Estado de São Paulo 2,5 milhões de pessoas que são portadoras de doenças raras. Nós temos 13 milhões de brasileiros que também são vítimas de doenças raras. E nós estamos aqui hoje para conversar com você sobre esse tema tão importante, um tema que deve mobilizar toda a sociedade brasileira, toda a sociedade paulista, com pessoas que trabalham na área, pessoas que fizeram opção de vida para trabalhar com aqueles, com aquelas que têm doenças raras, para que a gente possa não só garantir qualidade de vida, condições dignas de vida às pessoas que têm doenças raras, mas também para que a gente possa quebrar o preconceito, que é a pior de todas as doenças de uma sociedade. Não tem nada pior que o preconceito. O preconceito impede a reflexão, a compreensão e impede, evidentemente, que haja uma força social que institua políticas públicas para que a gente possa viver numa sociedade onde aqueles que têm doenças raras possam ser tratados como cidadãs e como cidadãos. Mas eu quero aqui apresentar as nossas convidadas. Coincidência ou não, são 3 mulheres, o que mostra que nós temos mais mulheres sensibilizadas com as grandes causas da nossa sociedade do que os homens. Nós estamos aqui com a doutora Lenise Maria Bride Turra, ela que é uma pediatra respeitadíssima de Araraquara, que teve a sua vida toda dedicada à medicina, mas a medicina de acolhimento, de atendimento às nossas crianças, em especial às nossas crianças com doenças raras. Daqui a pouco a doutora Lenise Turra vai falar do seu trabalho, mas eu quero, primeiramente, doutora Lenise, agradecer muito a senhora ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Muito obrigada. Nós estamos aqui também com a Adriana Ueda. A Adriana, que vocês vão ficar muito sensibilizados, eu não tenho dúvida nenhuma. Ela que é advogada, é fundadora da ASCA, Associação da Comunidade Síndrome de Angelman. Ela também que é membro do Grupo de Estudos de Doenças Raras e que ela que é presidente do Instituto Canguru, um instituto, né, que na verdade é um grupo de apoio a erros inatos do metabolismo e doenças raras, que também parece um nome estranho, vocês vão entender daqui a pouco o que representa tudo isso. E ela, mais importante de tudo, que é mãe do Guilherme, né, e nós vamos conhecer por meio da Adriana também quem é o Guilherme. Muito obrigado, Adriana. Obrigada pelo convite. Jovem fisioterapeuta que se especializou em neurologia e fisioterapia hospitalar e que tem também dedicado, né, a sua vida profissional ao atendimento às pessoas com doenças raras. Muito obrigado, Jussara, pela sua presença. Obrigada a você. Nós vamos iniciar aqui o nosso programa, primeiro, ouvindo as nossas 3 convidadas, sobre aquilo que eu abri o programa enfatizando.
O preconceito ainda é a pior doença em relação às doenças raras, Adriana? Com certeza. Eu, por experiência própria, tendo um filho com uma síndrome genética rara que causa uma deficiência intelectual severa. Então, apesar de fisicamente ele não ter nenhuma característica que denuncie essa deficiência intelectual, pela atitude, ele já está com 14 anos, ele é uma criança de 3, 4 anos. Então, o que acontece? As próprias crianças pequenas já ficam com um pouco de receio de brincar com ele, porque ele é como se fosse um gigante, né? Um gigantão que está chegando perto, é meio assustador. As crianças da idade dele, que já não são mais crianças, são pré-adolescentes, não querem brincar com ele, não querem ficar com ele. E não receberam de casa a educação dos pais de aceitar essa criança, essa pessoa com a deficiência, porque isso é uma coisa muito recente, essa educação. Eu não tive essa educação em casa, de olhar o deficiente intelectual e o deficiente físico com olhos naturais, como sendo uma outra pessoa. Eu sempre tive um pouco de receio, um pouco até de constrangimento. Será que eu devo, como eu ajudo aquela pessoa que está com a bengala, com a cadeira de rodas? Você se sente constrangido. E os adultos, pior ainda, porque ainda tem alguns que olham o meu menino e tem medo que a doença dele seja contagiosa, inclusive. Então eu vou passear com ele no shopping, na cadeira de rodas, que é mais fácil, para ele é melhor, porque ele tem a dificuldade para caminhar. E as crianças, elas olham com curiosidade, toda criança tem curiosidade por cadeira de rodas, acho que é sonho de consumo dar uma voltinha na cadeira de rodas, né? E as mães pegam, não chega perto não chega perto não. E eu falo, não, pode chegar perto, não tem problema não, ele não pega não, o problema dele é só intelectual, ele não tem nenhum problema contagioso, pode chegar perto. Então ainda existe, sim, esse problema de preconceito. Isso no deficiente intelectual. O deficiente físico, então, nem se fale, porque aí já é visível, né? O deficiente intelectual nem sempre você consegue verificar num primeiro olhar a deficiência. Agora, o deficiente físico, você já bate o olho e já vê, não tem o braço, não tem a perna, não enxerga, não escuta. Aí é bem pior. Né? O que te levou foi você ter que lidar com seu filho, as dificuldades que você tem encontrado para ter atendimento, acolhimento ao seu filho, isso te levou a ser uma lutadora da causa? A você hoje ser uma militante em prol das pessoas que têm doenças raras? Na verdade, quando ele nasceu absolutamente normal, não tinha problema nenhum. Ele teve o atraso no desenvolvimento, foi aí que nós percebemos, né, que havia alguma coisa errada, e eu nunca enfrentei isso, eu tive grandes problemas. Obviamente, eu tive a fase da negação, mas passou até que relativamente rápido. O problema é que, enquanto eles são pequenos, eles conseguem conviver com outras crianças pequenas. Então, até os 5, 6, 7 aninhos, ainda dá para eles ficarem ali na creche ou com os amiguinhos. A partir do momento que os outros vão ter que passar de ano, vão ter que começar a ser alfabetizados, ele não pode, porque ele não é uma criança alfabetizável. Então, ele foi ficando para trás. E eu fui tendo dificuldade de colocá-lo onde? Numa escola, porque eu precisava colocá-lo numa escola especializada, porque, infelizmente, as escolas do governo não estão preparadas para receber crianças com este grau de deficiência, de dificuldade. E eu comecei a ficar indignada. Eu falei assim, não é assim, tem que ter um jeito. Então, parei tudo, larguei a carreira de advogada e fui atrás disso. Já tinha perdido muito tempo de convivência com ele, né? Porque são crianças caras. Porque
a consulta com um médico especializado é caro, são fisioterapia, sessões de fisioterapia, sessão de hidro, sessão de ecoterapia. Então, você tem que trabalhar para sustentar as terapias do seu filho. Então, de repente, eu falei, não, eu perdi muito da vida dele. Então, agora eu vou me dedicar exclusivamente a ele e a tudo que diz respeito à doença dele, inclusive as outras crianças. E aí eu comecei essa luta. E com o passar dos anos, eu vou dizer, tive muitas conquistas, mas ela não tem sido mais fácil do que no começo, não. Continua difícil. Jussara, e o preconceito? Você também já presenciou um doente de doença rara, vítima de preconceito? Além de ser vítima da doença, também vítima do preconceito? Eu acho, Edinho, que a falta de informação é que prejudica o trabalho de todo mundo. Acredito que se a pessoa tivesse mais informação sobre a doença, tivesse o pensamento mais natural, como a Adriana disse, para com o próximo, para com o outro, seria mais fácil lidar. Claro que na clínica você já chega com uma mãe afetada psicologicamente, então afetada pela doença, pelo preconceito lá fora. Esse preconceito dentro da clínica, pela psicologia que falta dessa mãe garantir, né, um tratamento melhor para o seu filho. O preconceito, ele consegue atingir N sociedades, porque, como a Adriana disse, a criança vai chegar perto, não vai saber, por quê? Falta de informação dos pais, de estar lidando. O fisioterapeuta quer trabalhar com alguém que seja vítima de doença rara? O fisioterapeuta, ele tem prazer em reabilitar. Não só a doença rara, como qualquer outra doença. A doença rara traz para a gente mais gratidão, é gratificante, porque há um enfrentamento da família e, com certeza, do paciente. Nós deixando esse paciente mais tranquilo, mais seguro, mais reabilitado para a sociedade, mais funcional para a sociedade, traz uma gratidão imensa, impagável. Então, o fisioterapeuta, ele é grato por isso. E, com certeza, a mãe e o paciente, ele reconhece muito mais de qualquer outra terapia que você possa fazer com o seu paciente. Doutora Lenise, tem preconceito também na medicina em relação à criança, ao adolescente, ao adulto? Preconceito sempre existe, né? Porque você vê uma pessoa que é diferente e a diferença já causa um impacto. Então, isso causa em todo mundo. Agora, o pediatra, ele é o que primeiro pega a criança que tem a síndrome, que tem alguma deficiência, que tem algum problema, você que vai acompanhar o desenvolvimento. Uma síndrome que é a mais comum de todas, que é a síndrome de Down, você normalmente faz o diagnóstico na hora que nasce, né? A criança já tem todas aquelas características. Então, o pediatra, nesse sentido, ele já está ficando mais maleável, ele já não chega lá para a mãe e fala, olha, sua criança tem um problema sério. E a mãe, porque você fala tem uma síndrome, já fica desesperada, né? Na família já fica todo mundo perguntando o que é, como vai ser, vai andar, não vai andar, vai conversar, vai poder ir para a escola, como é que vai ser o desenvolvimento. Então, todas as síndromes, claro, elas causam um impacto. Causam impacto principalmente na família, na sociedade. E o primeiro que vê isso é o pediatra, porque você vê as características da criança, normalmente tem algumas características diferentes. Como ela falou, a síndrome do filho dela não tem muita característica. Você vai aprendendo com o desenvolvimento. Por isso que todo pediatra pede assim, ó, traz o nenê primeiros 6 meses, todo mês, para você ver se a cabecinha está crescendo direito, se ele está sentando, se ele está engatinhando, se ele está ficando em pé, como que ele está se desenvolvendo. Então, isso é muito importante para o pediatra. Você pode pegar uma criança que nasceu bem e, de repente, você começa a notar algumas coisas diferentes. Então, aí você vai pesquisar. Aí, normalmente, você vai para onde? Para o lado da genética, né? Aí você procura um geneticista, já vai fazer o cariótipo, você já vai fazer uns exames outros. Tem uma coisa muito importante que eu acho agora na pediatria, que é o exame do pezinho, que nós temos há alguns anos, muito importante. Antes eram pesquisa de 3 doenças só, hipotireoidismo,
as hemoglobinopatias e a fenilcetonúria. Agora já tem no teste normal a fibrose cística, que também é uma doença rara e de um manejo difícil também, ela é familiar, então nesse teste assim, mais simples. Agora tem o teste super que a gente fala, o especializado, o super especial, que tem 46 doenças. Então se você puder fazer, você já descarta tudo aquilo lá. É muito importante. Eu acho que pediatria teve assim uma melhora nos últimos 20 anos muito, mas muito boa. A gente pensar que 35 anos atrás, quando eu me formei, a gente não tinha quase vacina, a gente não tinha esses testes do pezinho, você tinha que ir pelo olhômetro, ir pela desconfiança, mas agora já está bem mais fácil para o pediatra começar a pesquisar mais cedo. Nós vamos falar mais sobre isso que a doutora Lenise focou, que é a questão do diagnóstico. Nós vamos ter que fazer agora um rápido intervalo e nós vamos voltar para conversar, inclusive, sobre a iniciativa da família em procurar o diagnóstico. E o diagnóstico, em muitas das doenças raras, o diagnóstico no início da doença é fundamental e faz uma diferença muito grande. Mas nós vamos tratar desse assunto daqui a pouco. Voltamos com o nosso programa Em Ação. E aí, vai ficar com medinho de agulha? Ligue e agende sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Uma sombra ofusca um brilho no olhar, uma dor que não quer calar, marcas tão profundas, inocência violada. Passa, isso tem que terminar. Direito de brincar, direito de sonhar, direito ao amor, à esperança, direito de crescer, direito de viver, direito de ser feliz, direito de ser criança, direito de ser feliz, direito de ser criança. Toda criança tem o direito de ser feliz. Toda criança tem o direito de ser criança. Pedofilia é crime. Multiplique essa ideia. Denuncie. Direito de ser criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Unidos somos mais fortes. A falta de sangue é um drama da vida real. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Estamos voltando com o nosso programa Em Ação, hoje tratando do tema das doenças raras. Um tema importante para que a gente possa quebrar preconceitos, para que a gente possa sensibilizar a sociedade, para que a gente possa sensibilizar o poder público sobre a necessidade de nós termos políticas públicas, inclusive para que a gente possa fazer o diagnóstico, ter rede de atendimento, de acolhimento. Nós vamos falar de tudo isso nesse segundo bloco. Mas agora eu quero chamar um VT com o seu João Navarro e também a dona Geni Navarro, que são avós do Driel Navarro, que
é um garoto que tem doença rara e que nós vamos falar não só sobre o seu caso, mas sobre o exemplo, né, a coragem de uma família em garantir dignidade a um garoto que é vítima de doença rara. Vamos ao VT. Bom, eu acho que o problema inicial foi com encontrar alguém que dissesse pra gente, olha, ele tem tal problema, o diagnóstico dele é tal. Isso aí foi o início. Ele foi diagnosticado com quase 3 anos. Então falaram que era distrofia muscular de Duchenne progressiva. Distrofia muscular de Duchenne progressiva. Isso com 3 anos, quando ele tinha 3 anos de idade. Foi descoberto mais definitivamente em São Paulo. Na Abdim. Na Associação Brasileira de Distrofia Muscular, conhecida por Abdim. Lá que foi dado o diagnóstico correto da doença dele. É um tratamento feito com fisioterapia, hidroterapia, exercício respiratório. Agora que ele pegou já uma idadezinha aí, mais de 20 anos, ele precisa tomar algum medicamento para o coração. Ah, é? Isso agora. A médica dele é a Argência. A cardiologista, doutora Argência, a que faz o acompanhamento com ele desde que ele nasceu, a doutora Lenise Turra. Ele ficou um bom tempo sem tomar medicamento nenhum, agora ultimamente que ele está tomando. Já faz uns 3 anos. Faz uns 3 anos. Porque o músculo vai, né? A musculatura vai ficando mais frágil, então tem que tomar remédio para o coração. Agora ele está tomando já de uns 3 anos para cá. E continua fisioterapia, hidroterapia, exercício respiratório, isso aí continua fazendo. Isso daí é o que mais eles recomendam, sabe? E não é toda fisioterapia que pode ser feita, porque não pode esticar o músculo, o nervo dele, senão rompe. Então tem que ser uma fisioterapia bem... não é qualquer um, não. E um dos tratamentos que não pode faltar é o uso do BiPAP, a ventilação mecânica. Essa não pode faltar. Para ajudar a empurrar o ar para o pulmão. Ele, por enquanto, ele está usando só à noite, porque à noite cai muito a respiração. Então esse aparelho, ele sustenta a quantidade de ar para entrar no pulmão. Ele é regulado já para sustentar a quantia de ar necessário para ele poder sobreviver. E com esse aparelhinho aqui a gente faz com que o pulmão consiga se inflar mais de ar e ele consiga respirar melhor. A expectativa é difícil isso, porque esse tratamento não tem fim. Não. Ele vai durar enquanto o Driel durar. Não pode parar, de jeito nenhum. Então a gente vai lutar com ele enquanto puder e enquanto ele tiver vida. Eu conheço bem o seu João Navarro e a dona Geni, e conheço o Driel para a gente ter uma noção. Eles são hoje, pelo menos eram até há pouco tempo, quando eu convivia mais de perto, um dos grandes, quando eu fui prefeito, né, que eu tinha uma convivência mais de perto, eles eram os grandes líderes de todos os movimentos dos portadores de deficiência de Araraquara, eram líderes nas plenárias do orçamento participativo que lutavam, né, por verbas para investimentos para os portadores. E o Driel, desde criança, um menino muito carinhoso, muito esperto no olhar, enfim, nas reações. E está aí, eu acho que o vídeo mostra um pouco a luta de uma família, como uma família tem que se organizar para que possa dar condições dignas de vida a alguém que tem doença rara. E a doutora Lenise acompanha o Driel desde que ele nasceu, né? É um exemplo. Porque a distrofia muscular, ela no começo você não percebe nada. E quando vai crescendo, que vão aparecendo os sintomas. A criança tem dificuldade de se levantar, a maioria tem um certo déficit intelectual, não é muito alto, mas tem alguma coisa que você percebe de uma diferença. E com o crescimento, com o desenvolvimento, é que você vai percebendo que vai aparecendo os sintomas da distrofia muscular de Duchenne, que é o que ele tem, né? Então, o diagnóstico dele foi feito com 3 anos de certeza, mas desde os 6 meses de idade já tinha uma suspeita. Ele tem alguma coisa, vamos procurar, até que realmente chegou ao diagnóstico. Agora, o que eu quero dizer dessa família,
eles são umas pessoas especiais, porque eles levam o Driel para passear, eles viajam com o Driel, eles não têm o mínimo constrangimento de levar esse menino para qualquer lugar, eles vão para a festa e está sempre o Driel junto com eles. Por isso que ele é uma criança que, você olha para ele e está feliz. Ele é uma criança feliz. Amada, muito amada. Então, eles têm, eu tenho outros pacientes que têm filhos são filhos especiais, que são muito bem tratados e que você percebe que eles são felizes. Isso é muito importante, a família aceitar e conviver com naturalidade. Isso é muito importante. Eu acho que é uma coisa que algumas ainda não têm, mas conforme a sociedade vai se mobilizando, a família vai aprendendo que são coisas que inerentes da vida e que a gente tem que aceitar e batalhar, né? Adriana, o Instituto Canguru, que trabalha com as doenças raras, evidentemente deve lidar todos os dias com a questão da falta de diagnóstico, né? Da falta de estrutura para que se possa fazer diagnóstico. A doutora Lenise deu exemplos aqui da importância da família ter condições de fazer o diagnóstico. Hoje ainda, o diagnóstico é quase, você como advogada, é quase uma luta jurídica? É uma loucura. O Instituto Canguru inicialmente tratava apenas de doenças referentes a erros inatos do metabolismo. E agora, de 2 anos para cá, trata também de doenças raras. E a doutora até pode concordar comigo que as doenças de erros inatos de metabolismo, elas são doenças que elas efetivamente matam. O paciente não, uma criança com uma síndrome genética, como o meu filho, como uma síndrome de Down, ou uma outra síndrome Rei do Chá, Cornélia de Lange, vão ter seus problemas, seus transtornos, mas uma vez que medicados e fazendo as suas terapias, eles têm. A expectativa de vida deles é praticamente normal. Agora, uma criança, um paciente com um erro inato de metabolismo, ele precisa de reposição enzimática, ou seja, o seu organismo não funciona da maneira que deveria funcionar. E o que acontece? Isso vai gerando problemas cumulativos. E isso pode levar a óbito. Se não leva a óbito, assim, os problemas são terríveis, problemas de fígado, de coração, problemas pulmonares. E o que acontece? A mãe chega lá no Instituto Canguru com a filhinha. Essa semana eu tive uma senhora que apareceu com a filhinha. Ela fala: a minha filha ela não para de vomitar. Eu já levei em todos os médicos, já levei para o hospital aqui, para o posto de saúde, para cá e para lá. E a menina só vomita. E todo mundo diz que é virose. Porque sempre assim, é uma coisa inacreditável, é virose. E não é virose isso, não é possível. A menina ela já perdeu 6 quilos desse mês. Aí a gente começa a falar assim, não, realmente não é possível. E a gente já tem um olhar um pouco mais experiente, né, de bater o olho e ver assim até a expressão da criança, a coloração da pele, o relato mesmo da mãe. Então, nós fazemos o quê? Nós, graças a Deus e graças a um trabalho intenso de todos os administradores até agora do Instituto Canguru, temos apoios e parcerias com laboratórios. E alguns desses laboratórios, eles até preferem ficar no anonimato. Eles fazem o quê? Eles nos doam exames, uma cota de exames. Então, nós podemos encaminhar, nós fazemos a coleta desse sangue, que é uma coleta super simples, através de papel filtro mesmo, e enviamos para esses laboratórios que fazem os exames. Nós indicamos médicos que já estão acostumados, já conhecem essas doenças, erros inatos de metabolismo e doenças raras ou síndromes genéticas, que já têm a suspeita e já fazem o encaminhamento. São crianças, em geral, as que vão lá no Instituto Canguru, que não tem convênio,
que o posto de saúde não pôde fazer nada, que o hospital público não tinha condições sequer de fazer o exame genético, eles acabam aparecendo lá no Instituto Canguru. E nós recebemos, é claro, com todo prazer. E realmente, em alguns casos, não só nós temos que entrar, o Instituto Canguru tem o seu grupo de advogados que são voluntários, que entra com ações não só para pedir os exames genéticos, como também para conseguir a medicação. Porque uma vez que você tem o diagnóstico, aí você começa uma outra luta pior ainda, que é conseguir a medicação. Porque essa medicação, em geral, é muito cara. Reposição enzimática é uma coisa muito cara. Então, nós temos dois grupos ali no Instituto Canguru. Nós temos os doentes metabólicos, que vão usar um medicamento. Então, são poucos, cujo medicamento é extremamente caro. E você tem as outras doenças raras, que já é um número maior, mas que a medicação não é tão cara, tá? Mas o que não é tão caro para mim, para uma pessoa de baixa renda, significa uma cesta básica que vai sustentá-la o mês inteiro. Então, é uma luta constante isso, é uma luta constante. Deixa eu perguntar um pouco aqui para a Jussara sobre essa questão da fisioterapia. Nós vimos no relato do Sr. João e da dona Geni, o quanto que a fisioterapia é importante para que o Driel possa viver com dignidade, com condições de vida. Hoje é oferecido pelo poder público toda a estrutura de fisioterapia para que se trate um paciente com doenças raras? A fisioterapia, o paciente com doenças raras, ele chega para a fisioterapia muito tardiamente, por conta do diagnóstico. Aí quando chega para a fisioterapia, ele já chega com uma sequela severa, grave. E a fisioterapia precisa ser constante, 3 vezes por semana, quiçá semana toda, para manter esse paciente bem. E o giro desse paciente, para o SUS, é pouco, porque é crônico, principalmente fisioterapia neurológica. Então, o custo dessa fisioterapia é alta para o SUS, porque ele precisa ter constantemente as sessões de fisioterapia e esse giro de evolução desse paciente para a sociedade é quase que dificultoso. Então, há uma grande dificuldade. E esse SUS, para a gente, em questão financeira, eu não consigo recurso que consiga sustentar essa fisioterapia. E os pais necessitam, né, dessa fisioterapia constante. Então, para a gente é dificultoso por esse lado, é a questão financeira. Às vezes, esse paciente particular não tem condições de pagar, mas ele, a semana toda, não consegue, aí ele vai para o SUS. O SUS tem que sustentar a fisioterapia meio que semanalmente. Aí, o que eles cobram da gente? Porque as guias, que são muitas guias, muita dificuldade, demora para se pagar essas guias, e aí a gente faz a fisioterapia. Mas tem fisioterapeuta hoje na rede do SUS especializado em atendimento a doenças raras? Em neurologia tem. Araraquara talvez tenha pouco fisioterapeuta especialista em neurologia. Com experiência em doenças raras, há dificuldade. A gente não tem um instituto que a gente possa tratar ali, não tem equipamentos que facilita a nossa reabilitação. E acredito que a dificuldade e o conhecimento é bem dificultoso, porque esse paciente é crônico, então às vezes essa neurologia é difícil a um fisioterapeuta que goste de tratar por todas as dificuldades que se olhe a pagar a fisioterapia, a manter esse paciente com a gente. Então o fisioterapeuta tem bastante dificuldade e pouca procura nesse olhar neurológico, nesse olhar de querer esse paciente bem, de tratar, de reabilitar esse paciente. Nós vamos ter aqui para um rápido intervalo. O tema, como você está vendo, ele chama a reflexão, né? Mas nós temos que fazer aqui uma interrupção, ir para o intervalo. Nós já voltamos para que a gente possa continuar falando de doenças raras hoje no programa Em Ação.
Agora é a sua vez de entrar em cena. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado e começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Uma iniciativa TV Circulando. Faça parte da turnê da solidariedade. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Estamos voltando com o nosso programa Em Ação, hoje tratando de doenças raras. O tema aqui é um tema que estimula a reflexão. Eu até esqueci de chamar a sua participação. Você que está nos assistindo, participe do nosso programa, ajude a construir o programa Em Ação. Esse programa aqui é retransmitido para 50 TVs comunitárias de todo o estado de São Paulo, 2 TVs comunitárias do estado da Bahia. Então, você que está em casa nos assistindo, participe, mande a sua contribuição, mande a sua opinião, pode discordar de tudo aquilo que nós estamos falando aqui, não tem problema nenhum. Participe pelas redes sociais, pelo nosso site, pelo nosso e-mail, que está aparecendo aí na tela. Copie o nosso endereço e participe, mande a sua contribuição. Pode mandar também contribuição de temas, como muitos programas nós organizamos aqui por meio da participação de quem nos assiste. Eu quero aqui, nesse momento, mandar um grande abraço para a dona Geralda, lá do Jardim Brasil, que entrou em contato aqui com a TV Circulando, Jardim Brasil aqui de Araraquara, que entrou em contato com a TV Circulando, a TV comunitária aqui de Araraquara, esse sonho do Valmir que se tornou uma realidade. Nós temos uma TV comunitária, prestando serviço à nossa comunidade, trazendo temas importantes, abordando temas importantes. Então, dona Geralda, muito obrigado pela sua audiência. Estamos mandando aqui um grande abraço para a senhora. E vamos continuar aqui com o nosso tema de hoje, que é as doenças raras. São 13 milhões de brasileiros que hoje sofrem de doenças raras no Brasil, 2,5 milhões de moradores no estado de São Paulo. Nós temos catalogados aproximadamente porque todos os dias você pode ter uma doença rara aparecendo, mas mais de 6 mil doenças raras catalogadas hoje, pelos institutos médicos de todo o planeta. Então, nós estamos falando de algo que é raro, porque muitas vezes atinge poucas pessoas. Mas se nós somarmos todos aqueles que sofrem de doenças raras, nós estamos falando de 13 milhões de brasileiros, 2,5 milhões de paulistas, quase a população do Uruguai sofre de doenças raras no estado de São Paulo. Então não é pouca coisa. Nós precisamos de políticas públicas, nós precisamos que o SUS tenha rede de atendimento, de acolhimento, que o SUS tenha condições de fazer diagnóstico, logo nos primeiros meses, como a doutora Lenise nos disse aqui, o diagnóstico no começo da doença é fundamental. Mas nós vamos chamar hoje, nesse momento, para falar de doenças raras, no meu entender, uma das maiores lideranças que nós construímos aqui na nossa cidade em relação às pessoas com deficiências. Eu quero chamar um VT com o César Ferreira, que é o nosso presidente da UDEFA, a União dos Deficientes Físicos de Araraquara, mas que não trata só dos direitos dos deficientes físicos, de todos os deficientes. Vamos ao VT com o César. A UDEFA existe quase 30 anos aqui em Araraquara. Ela cuida com pessoas com deficiência, tá? Na parte de reabilitação e habilitação da pessoa com deficiência. A gente também faz parte do Conselho Estadual de Assuntos das Pessoas com Deficiência, e as pessoas com deficiência são 5 regiões,
estado de São Paulo e a nossa é a quinta. São 10 regiões, a nossa é a quinta. Então, por isso que surgiu essa ideia de trazer esse tipo de 60 tipos de doenças raras no Brasil. E a gente convidar o nosso deputado, já sabendo da causa dele no Legislativo, para atuar nessa parte, porque a gente sabe que hoje no Brasil são 60 tipos de doenças raras e só 200 genestecistas, muito pouco o tamanho do Brasil. Por isso que a gente está sempre pedindo o apoio do Edinho e ele se mobilizando, já fazendo projetos e leis para que essas pessoas com doenças raras não sofram ou amenizem pelo menos uma recuperação mais rápida, mais fácil. Uma coisa que a gente sempre está tentando agora divulgar, que todas as pessoas que chegam com doenças raras, geralmente por não ter especialista, o primeiro diagnóstico essas pessoas são paralisia cerebral. E não precisa ser agora que a gente está começando a entender que não são paralisia cerebral. Tem vários tipos de doenças, né? E não é só paralisia cerebral, que são só diagnósticos de paralisia cerebral. Então a UDEFA já está começando a partir para esse lado, já diferenciando qual tipo de doenças, né? Como que a gente já tem um conhecimento no estado de São Paulo, as entidades, a gente tem muitos parceiros para fora, quando a gente consegue diagnosticar uma deficiência, a gente tenta entrar em contato com as outras entidades que só cuidam desses tipos de doenças, e aí a gente consegue talvez assim amenizar, já que são degenerativas, uma qualidade de vida melhor, né? A gente só faz um encaminhamento, essa ponte entre um ou outro. Seu César, um lutador pela cidadania das pessoas com deficiências. Eu conheço o César há muito tempo, tenho muito respeito pelo trabalho dele. Ele citou ali meu envolvimento com a questão das doenças raras, eu falei um pouco, mas eu quero contar, Adriana, para você, para a Jussara, para a doutora Lenise, de como que aconteceu o meu envolvimento com a questão das doenças raras, para as pessoas em casa entenderem a dificuldade vivida, né, muitas vezes por falta de políticas públicas. Eu fui fazer uma palestra em São Paulo, no Sindicato dos Engenheiros, e eu estava lá, terminando a minha fala, eu vi uma moça sentada com colete, toda imobilizada. E terminando a palestra, ela me chamou para conversar. Ela falou: deputado, eu nem havia assumido, eu tinha sido deputado eleito, mas não tinha nem assumido ainda no início de 2011. Precisava falar com o senhor sobre a questão das doenças raras. Eu tenho osteogênese imperfeita, que é a síndrome dos ossos de vidro. Para a população de casa entender, ela estava com o colete porque ela estava andando de táxi, e o taxista deu uma freada, ela teve uma fratura de vértebra, porque a doutora Lenise me ajude aqui, eu depois fui entender, a osteogênese imperfeita, os nossos ossos, eles são reciclados todos os dias, e quem tem osteogênese imperfeita não produz colágeno, então os ossos ficam frágeis, né? Eles ficam, e eu também conheci uma figura fantástica, doutora Lenise, que foi o doutor Santilli, que é o médico ortopedista da Santa Casa de São Paulo, que eu participei de vários eventos e estava numa mesa com ele explicando um pouco. Então, a criança nasce e ela não consegue produzir o colágeno, então os ossos ficam frágeis, são pessoas que têm 30, 40, 50 fraturas na vida, durante a vida. Então, uma situação muito difícil. O doutor Santilli me contou como que ele se envolveu com a questão da osteogênese imperfeita. Ele estava saindo de um plantão da Santa Casa, uns 10, 12 anos atrás, e vinha uma mãe com o bebê chorando. O bebê não parava de chorar, e a mãe, desesperada, parou perto dele, no estacionamento da Santa Casa, perguntou onde fica a urgência e emergência da ortopedia. Ele viu o desespero da mãe, acompanhou a mãe, chegou lá, começou a radiografar o menino, cheio de fraturas no bracinho, fraturas seguidas. Eles pensaram que fosse uma agressão dos pais à criança. Aí, mas pela radiografia ele percebeu que eram fraturas, não tinha lasca de osso, nada, elas eram uniformes. Aí ele imobilizou a criança e começou a estudar. E no Brasil ele foi o primeiro a estudar a osteogênese imperfeita. E ele começou a desenvolver tecnologia para enfrentar a doença, né, a ponto dele contar para nós que ele desenvolveu uma haste, onde a haste passa dentro dos ossos para que dê sustentação ao osso e a criança, o adolescente possa se desenvolver.
essa haste não havia sido homologada pela Anvisa. E os outros médicos na Santa Casa falaram, Santilli, você vai ser preso, não está homologado. Ele falou, então deixa-me prender. Aí ele mandou buscar um material apropriado, ele construiu a haste, depois ele mostrou vídeo de um menino do Nordeste que ele atendeu, andando normalmente por conta da haste. Então, é isso para a população que está em casa entender as diversas doenças raras e o quanto que as pessoas sofrem. A partir daquele dia, eu fui ganho pela causa, fui até a pediatria da USP de São Paulo, conversei com todos os médicos e foi daí que eu formulei o meu projeto de lei, que foi aprovado por unanimidade na Assembleia, mas infelizmente foi vetado. E depois eu não me deixei derrotar, apresentei um outro, criando o dia de conscientização sobre as doenças raras. Mas é para a população entender o que representa a doença rara, né, e o transtorno e a falta, às vezes, de conscientização pode provocar. E aí que eu digo, doutora Lenise, muitas vezes as pessoas não têm dimensão do que é ter um parente, um familiar. O ano passado nasceu um bebê aqui em Araraquara com osteogênese imperfeita. Ele já nasceu todo fraturado. Ele tinha fratura nas costelinhas, nos bracinhos, nas perninhas. Ele chorava, chorava, chorava. Aí tinha o bracinho inchadinho, perninha inchadinha. Começou a radiografar, ele tinha fratura no corpo inteiro. Ele só não tinha fratura na cabeça. O resto, ele tinha fratura no corpo inteiro. Recém-nascido. Na hora de retirar o bebê, ele pode ter afundamento de crânio. Obstetra, né? Obstetra, desculpa. Geriatra. Perdão. Porque... Obstetra. Eu confundi a especialidade. O geriatra cuida de homem. Obstetra que cuida de parto e de mulher. O geriatra cuida dos velhinhos. Dos velhinhos, dos idosos. É o geriatra, isso. Foi uma criança recém-nascida. Então tem uns casos que são mais graves. Esse é um caso muito grave. Não era meu paciente, mas eu vi no berçário lá no Hospital São Paulo e depois eu não soube mais dessa criança, mas realmente foi um caso bem grave, porque a criança tinha múltiplas fraturas, inclusive nos ossos longos, nos ossos das costelas. Então ele chorava, 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 ficava assim, você mexia em qualquer lugar, ele chorava, porque tinha dor, né? Tinha acabado de nascer. E só não tinha fratura na cabeça, porque aí foi radiografado o corpo inteiro da criança. Então, os médicos estão preparados? Que nem a senhora não, mas aí esses casos a gente já encaminha, sabe, para quem já está acostumado a tratar desses casos, né? A gente procura não ficar cuidando de uma coisa que você não tem experiência. Eu acho que a gente também tem que ser humilde e tem que ter cabeça no lugar para saber que tem coisa que a gente não pode tratar, que a gente tem que encaminhar para quem sabe tratar direito. Então, existem várias associações, como existem para síndrome de Down, para as crianças autistas, para outras síndromes. Tem para síndrome também, para essa de osteogênese imperfeita, as pessoas que estão mais acostumadas a tratar. Eu tenho um menininho no consultório, mas ele tem isso é herança do pai. Ele tem osteogênese imperfeita, mas ele está desenvolvendo até que razoavelmente bem. Então, tem uns casos que são menos graves e uns casos muito graves, que é essa criança. Então, a gente já procura encaminhar para um centro de genética, para um ortopedista que já esteja acostumado com esse tipo de causa. A Santa Casa de São Paulo é muito o grande boa. centro. A ortopedia da Santa Casa de São Paulo sempre foi considerada uma das melhores do Brasil. É muito boa. Pavilhão, como chama lá? Fernandinho, alguma coisa assim. Eles são muito capacitados. Então, a gente procura sempre pedir apoio de alguém que esteja preparado para tratar dessas crianças, né? É claro que essa criança vai ter que ter um acompanhamento sempre, a vida inteira, né? Vai ser uma criança perigosa, porque ela não vai poder correr, engatinhar, e é difícil, porque a criança vai ser tolhida. Então, ela começa a se sentir uma pessoa diferente, e vai ficar diferente, porque a mãe já vai ficar assim, de olho. A mãe tinha medo de trocar a criança, porque eu vou quebrar o osso dela, vou quebrar. É difícil, é muito difícil. O que você estava falando antes, Adriana, deve ser fibrose cística, não sei se foi isso o diagnóstico dessa criança aí. Você falou que vomitava, que tinha... Ainda não, nós encaminhamos, então, ela fez a coleta do sangue. São casos graves, né, que tem que tomar enzima o resto da vida. Não, eu tive o caso de uma menina na Bahia, que ela tem adrenoleucodistrofia, que
que é a bendita da doença do óleo de Lorenzo. Ah, tá. Do filme. Do filme O Óleo de Lorenzo, que sim, quem não assistiu, pegue uma caixa de lenços e se debulhe um lágrima. A saga dos pais, né? É uma coisa interessantíssima. Só que, para ter ideia, essa menina conseguiu o diagnóstico, entrou com uma ação para conseguir o óleo de Lorenzo. E nós sabemos que precisa de todo um procedimento para o Ministério da Secretaria, para a Secretaria de Saúde adquirir uma licitação e tal. Só que a criança ela precisa daquilo. Então, o que o Instituto Canguru acabou fazendo? Como não chegava o óleo, nós entramos em contato com um pai de uma criança de São Paulo que tinha óleo de Lorenzo sobrando. Então, nós enviamos 3 frascos lá para Salvador, enquanto não chegam os da Secretaria de Saúde. E ela vai se virando com esses 3. Se no mês que vem ainda não chegar, a gente vai mandar mais 3. Assim, esse é o grande problema, entendeu? A gente não pode trabalhar com saúde pública, e especialmente doenças raras e graves, na base do remendo, do band-aid, né? A associação pede emprestado para um pai ou a outra instituição, uma ONG, pede, sabe, dá um jeitinho de conseguir isso. Tem que ter uma política pública exatamente para isso. Se, assim, houve a decisão para que fosse fornecido o óleo de Lorenzo, né, que é o ácido oleico, que pelo menos tenha uma reserva, um estoque para aquela primeira emergência. Depois a gente entra no normal. Não cabe, assim, nós fazemos isso porque nós temos, é o nosso trabalho, é de coração que nós fazemos isso. Nós vamos com o nosso carro atrás da pessoa que tenha isso sobrando. Mas não é o certo, né? Gente, olha, vocês estão vendo que o tema ele é extremamente estimulante e sensibiliza a todos, mas o nosso tempo já esgotou aqui, tá? Nós estamos terminando nosso programa, infelizmente, daria para a gente debater doenças raras aqui por muito e muito tempo, mas eu quero passar a palavra à doutora Lenise, ela, enfim, deixar aí o seu último registro, a sua mensagem. E já agradeço muito a senhora, doutora Lenise, pela sua participação, a senhora ter aberto aí um espaço na sua agenda, que eu sei que não é fácil, e estar aqui conosco, nos ajudando nessa reflexão. Muito obrigado. Obrigada eu. Eu acho, Edinho, que esse programa é muito importante, sabe? Porque as pessoas que assistem, elas vão vendo que a gente precisa participar da sociedade, que a gente precisa ajudar o próximo, que a gente tem que pesquisar, que a gente tem que sempre seguir em frente. E principalmente o exemplo dessas famílias que cuidam bem dos seus filhos, que têm esses problemas, que vão atrás e que conseguem um tratamento, que conseguem um acolhimento, que conseguem tudo que a família do Driel faz. Tenho outros clientes meus que são pessoas assim que eu admiro muito, que fazem essas crianças terem uma vida o mais normal possível, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que esse programa serve principalmente para isso, para despertar, né? Para despertar a sociedade, para despertar todas as pessoas e principalmente para dar um carinho, uma atenção, um conforto para as famílias. Muito obrigada. Jussara, muito obrigado por você ter vindo aqui também, ter dado o seu testemunho, ter mostrado que tem muitos profissionais vocacionados a trabalhar com as pessoas que mais precisam. Muito obrigado. Eu que agradeço. E a você, Adriana, e os parabéns também a você pela sua luta, pela sua coragem. Eu é que tenho que agradecer. Pela sua entrega, né, a uma causa tão bonita. A gente vem ao mundo por alguma razão, né? Em algum momento, às vezes demora um pouco mais, demora um pouco menos, mas a gente acha qual é a razão da gente ter vindo ao mundo. Agora, eu quero agradecer muito. O deputado Edinho Silva é extremamente conhecido. Eu não sou de Araraquara, sou de São Paulo, mas lá em São Paulo todo mundo conhece seu trabalho, muito respeitado. Eu até coloquei no Face que eu estava vindo para cá para participar da gravação, né, do programa contigo, e já todo mundo, uhul, uau! Ele é demais, ele é 10. Então eu agradeço muito e eu gostaria de deixar aqui também os contatos do Instituto Canguru,
Vai estar no vídeo. Embaixo vai estar no vídeo. Todos que estão assistindo, procurem, ajudem, colaborem com o Instituto Canguru. E muito obrigado a vocês, muito obrigado a você que está em casa. Esse programa que foi um belíssimo programa. Me emociono com o tema. Comecei a falar aqui do Dr. Santilli, de toda a questão da osteogenese imperfecta, que é uma questão que me toca muito, e a partir da osteogenese imperfecta, as doenças raras têm aqui um grande aliado e todos sabem disso. Mas agradecer muito a essas 3 mulheres lutadoras, né, mulheres que poderiam muito bem estar cuidando da sua vida. A doutora Lenise podia estar cuidando dos pacientes mais simples, né, mais convencionais. Também a Jussara poderia estar cuidando dos pacientes mais simples de serem tratados. E a Adriana podia estar cuidando do filho dela e não estar se importando com o próximo. Então, são exemplos belíssimos de vida de pessoas que estão em ação, transformando a nossa sociedade. Muito obrigado a você que está em casa, que nos assistiu. A partir da semana que vem, nós estaremos nesse mesmo horário, novamente, com o programa Em Ação, programa da TV Comunitária de Araraquara, reproduzida por 50 TVs comunitárias de todo o estado de São Paulo e 2 da Bahia. Então, nós estamos aqui falando para muita gente e, certamente, muitos estarão se sensibilizando e, a partir de hoje, vão estar olhando as doenças raras de outra forma e vão também ser pelo menos um lutador, né, para que a gente possa aumentar esse exército de pessoas que querem construir uma sociedade mais justa e mais humana. Muito obrigado.